E a alegria do Senhor é a tua força. O que estimula você é a alegria do Senhor. Amém? Eu não permito não. A alegria do Senhor, não é uma alegria que o mundo dá, não é uma alegria que você, o cara ganhou no Pernambuco da sorte, o cara ganhou, abriu uma porta de emprego. Não. Isso não é motivo. A maior motivação que eu tenho de estar alegre é no Senhor. É a alegria dele que me motiva. É a alegria dele que me faz motivado de estar aqui pregando a sua palavra, de estar orando, de estar dizimando, ofertando, se envolvendo com as coisas de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Talvez você essa semana não teve alguns motivos de alegria, passou por alguns aperreios e estreitos da vida, mas o Senhor vai converter a tua tristeza em alegria essa noite. Quem crê aqui? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. Culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. A gente chega lá. Com microfone, sem microfone, não tem problema não. A palavra vai ser pregada. Amém, queridos? Vamos olhar para isso não. Com palavra, com microfone, sem microfone, som. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Quem crê nisso aqui? Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. A gente, igreja do século XXI, é que ficou acostumado com essa tecnologia, né? A gente se acostumou, mas se a gente for olhar os grandes profetas antigamente, não precisava disso não. Era na boca mesmo. Charles Finney, John Wesley e outros grandes homens de Deus pregavam e muitos deles adoeceram com problemas de pulmões, porque pregavam tanto. Muitos deles que pregavam em praças públicas, pessoas subiam nas árvores para ver aqueles homens de Deus pregar, sem tecnologia nenhuma, sem som nenhum, não tinha JBL, não tinha microfone sem fio, mas eles tinham uma disposição em Deus, que era insubstituível. Podia botar todos os sons do mundo, nada substituía a unção do Espírito na vida daqueles homens. Nós dependemos da unção do Espírito nessa igreja, nós dependemos da unção de Deus nessa igreja. Nós dependemos da resposta divina de Deus, para que tudo funcione na nossa vida, amém? Ele é o Senhor, Ele deve ser adorado, Ele é o centro das atenções, amém? Toda honra, toda glória, todo louvor pertence só a Ele, amém? A gente tem que entender isso. As cadeiras não são acolchoadas, não tem um ar-condicionado, o microfone, hoje o som, não, queridos, tira, esquece de tudo isso. A unção de Deus, ela é insubstituível num lugar. Amém? Ela é insubstituível, se não tiver a unção do Espírito, não tem nada. Nós temos que ter a melhor tecnologia, o melhor som de ponta, mas se não tiver a unção do Espírito, não temos nada. E dependemos exclusivamente dele, a minha motivação, a minha alegria é nele. Amém? Talvez você não teve motivações essa semana. Talvez você não teve alegria suficiente. Foi tanto aperto, foi tanto problema. Um xingou de lá, o outro falou de cá, outro puxou de cá. As situações que aconteceram na sua casa, na sua família. Você chegou e disse, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Não, eu tenho que ir porque hoje é domingo. Não, você vê, não é porque hoje é domingo, porque o Espírito Santo trouxe você. Tem até pessoas aqui essa noite que dizem, rapaz, eu não ia não hoje para o culto não, mas eu não tenho nada o que fazer, eu vou para o culto. Não, foi o Espírito Santo que trouxe você. Foi Ele que trouxe você. O lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ouvir a palavra certa. Amém? Talvez você veio no seu carrinho, talvez você veio no seu conforto, estava até dormindo à tarde, mas o Espírito Santo incomodou você de você vir aqui essa noite. Amém? E Ele me deu uma palavra. Eu creio que vai ser rápido. Porque eu decidi esses últimos dias da minha caminhada em Deus, depender dEle. E se ele disser assim, é 10 minutos, é 10, é 15, não adianta adiantar, forçar uma coisa que não vai funcionar não. E um tema que ele me deu foi esse aqui, antes de tudo, Deus lhe escolheu. Antes de qualquer coisa, Emily, antes de qualquer coisa, você está na rede social, Maria, Marta, João, Pedro, seja quem for, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Deus lhe escolheu. Antes de você estar aqui, Deus escolheu você. E Deus me deu um personagem bíblico chamado Jeremias,
que muitos conhecem aqui, talvez a história de Jeremias, outros talvez nem conheçam o pastor Barra Nova, a história de Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta, Deus chamou como um profeta, mas existem alguns pontos para serem analisados na vida de Jeremias, porque Deus é um Deus que não muda, nós temos mudado, nós somos inconstantes. Pense numa igreja do século 21 inconstante, um povo inconstante. Aí eu olho muitas vezes pessoas que estavam numa velha aliança, debaixo de uma aliança inferior, mas eram homens e mulheres constantes em Deus. Não tinha a qualificação que nós temos, talvez não tinha a cultura que nós temos, talvez não tinha a tecnologia que nós temos, mas eram pessoas que faziam diferença em Deus. E eu vou querer, queridos, parar alguns pontos aqui do profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aleluia, aleluia, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Culto e Santa Ceia. Jeremias, capítulo 1, versículo 1, lá no Velho Testamento, depois do livro de Isaías. Jeremias. Aleluia. Seja bem-vindo a mais um culto, dia de domingo, que papai começou a falar, ele vai terminar falando com você. Aleluia, Jeremias capítulo 1, versículo 1. Antes de tudo, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não tem para onde você sair, não. Não tem para onde você correr. Diga amém. Amém. Aleluia, Deus é muito bom. Interessante que lá no livro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, 15, você pode até anotar aí, se você quiser, ou se o Espírito Santo me permitir, eu vou abrir lá, que Paulo fala sobre isso também. Espírito Santo, muito obrigado, porque Tu és mestre por excelência. Espírito Santo, nos guia a toda a verdade, traz uma palavra aos nossos corações. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar na nossa vida. Não sou eu, mas o Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória é do Senhor, Pai. Que eu suma e desapareça. E o que o Senhor vinha aparecer na minha vida, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por cada membro dessa igreja, por cada família, por cada criança, por cada homem, por cada jovem, por cada pessoa que chegou nesse lugar. Oh, Espírito Santo, a palavra é Tua, a ministração é Tua, a cura é Tua, os dons são Teus, as manifestações são Tuas. Faz como lhe apraz, faz como o Senhor quiser fazer, Pai. A igreja é Tua, a igreja não é de A, nem de B, nem de C, nem de pastor, nem de cardeal, de papa, não, a igreja é do Senhor Jesus. Jesus certa vez disse assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu morri por elas, Pedro, eu vou entregar por elas, Pedro. As ovelhas são minhas, o rebanho é meu, eu dou pastores para a igreja, não é igreja para pastor, é pastor para a igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para servir o corpo, servir a cada membro, servir a cada pessoa que está aqui com nossos dons, nossos talentos, porque esse nome dom significa presente. Nós queremos presentear, e o Senhor vai presentear essa noite com os dons que serão manifestados nesse lugar, Pai, através da ministração da Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, mexe por excelência, seja bem-vindo nesse lugar, faz, ministra, esclarece, abre a visão, que todo pensamento esteja em obediência, cativo à Tua palavra, para que todos possam entender a revelação, não a letra, mas a letra mata, mas o Espírito da palavra traz vida e cura para o nosso corpo. Muito obrigado, digo amém. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, do rei Josias, filho de Amon e rei de Judá, do 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Versículo 4. Escute bem o que o versículo 4 fala.
Eu quero deixar bem claro para vocês aqui quem era Jeremias. Dizem que Jeremias era considerado como um profeta chorão. Outros dizem que ele era solitário. Chorão por quê? Porque o povo hebreu estava escravizado. E você vai ver passagens na Bíblia, no livro de Jeremias, Jeremias falando sobre lágrimas, como cachoeiras, ele chorava constantemente pelo um povo que estava exilado, preso, cativo. E também Jeremias é conhecido também como uma pessoa solitária, porque Deus deu uma ordem a Jeremias, dizendo assim: você não vai casar e não vai ter filho. E Jeremias era uma pessoa solitária. Mas o significado de Jeremias é Deus exalta. Mas Deus vai exaltar Jeremias num tempo, queridos, porque se você for olhar o tempo de Jeremias, no período que Jeremias diz aqui, versículo 4, vamos ler. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, ou te consagrei. E te constituí profeta sobre as nações, Jeremias. Então disse Jeremias, Senhor, meu Deus, eis que não sei falar, porque não passo eu sou um jovem, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Queridos, Jeremias nasceu num período do rei Josias. Quem era o rei Josias? Rei Josias era um rei bom, um rei top, um rei legal. Mas o rei Josias, ele reinou durante 18 anos. Mas Jeremias, ele foi profeta durante 41 anos. E Jeremias se dava muito bem com o rei. Era legal. Mas diga assim, tudo que é bom, acaba. Ninguém quer receber isso não. Mas tudo que é bom, acaba um dia. É muito bom ser profeta. É muito bom exercer o ministério profético no reinado do rei Josias. Era um rei top, era um rei bom, era um rei legal, era um rei justo, era um rei que ia contra o pecado, contra a idolatria, contra os ídolos. É muito bom eu ser profeta debaixo de um governo saudável. Mas depois que Josias sai de cena, ele morre, os que assumem, a coisa muda para Jeremias. Nem tudo que é bom, tudo que é bom, acaba. Aí você diz assim, poxa, o reinado de Josias durou menos do que o de Jeremias. Josias reinou durante 18 anos, mas Deus tinha um chamado na vida de Jeremias para ele ser ministro, para ser profeta das nações. Deus deu um profeta às nações, a povos, a línguas, durante 41 anos. Veio momentos difíceis, perseguições para Jeremias, quiseram prender Jeremias, proibiram Jeremias de ir para o templo. Muita gente não conhece a história de Jeremias. Hoje nós estamos num país livre, no século 21. Eu falei para você logo no início, com microfone ou sem microfone, com som ou sem som, a palavra vai ser pregada de todo jeito. Nós nos aviciamos e ficamos com senso crítico religioso. O som não está legal, o vídeo podia ser melhor, as cadeiras não são confortáveis.
Você queria estar na pele de Jeremias, que quando o rei Josias saiu de cena? É muito bom. O rei legal, um rei top, um rei que combatia a impiedade, o pecado, a prostituição. Está lá, exercer ministério num governo bom é legal. Mas quando aquele governo sai de cena, e quando entra outras ideias, outra visão, e começam a perseguir Jeremias. Tu não vai para o templo, nós vamos lhe prender. Jeremias ia contra o pecado, contra a impiedade, contra os ídolos, contra a prostituição, contra a falsidade. Ele era profeta. Qual é o nome do tema? Antes de tudo, Deus lhe... Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes, versículo 2, que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Diante de um chamado tão grande, Jeremias se vê pequeno diante do chamado dele. Você sabe que essa noite eu estou pregando aqui para pessoas, eu não sei, talvez seja para a igreja toda, que tem chamado de Deus aqui, que diante de um chamado tão lindo, tão maravilhoso, tão grande, as pessoas se sentem pequenas, indignas. Talvez pessoas dizem assim, mas pastor, o senhor nem conhece a minha vida do que eu passei lá atrás. Você se lembra que a Bíblia está dizendo aqui, ó, antes que te formasse, Deus chegou primeiro na tua vida. Não existe justificativa, mas pastor, eu tive um relacionamento ruim atrás. Pastor, eu me prostituí. Pessoas estão na rede social. Ah, pastor, eu já fui viciado em heroína, em droga, maconha, seja o que for. Antes, olha o que a Bíblia diz. Antes. Bota o antes. Deus chegou primeiro na tua vida. Veio a palavra do Senhor. Mas pastor, eu fiz, eu vim de um relacionamento, eu vim de uma família que meus pais não me queriam, eu não era bem desejado, minha mãe queria me tirar, pessoas, eu passei por situações, tem pessoas que veio muitas vezes até de um relacionamento abusivo. Mas a Bíblia diz que antes que eu te formasse no ventre, antes, Deus chegou primeiro na sua vida. Veio a mim a palavra do Senhor. Quem está entendendo aqui? A gente é cara de pau para querer discutir com o Criador, com Deus, com aquele que pode pegar o vaso e fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Tem gente que diz assim, pastor, Deus tira a vida? Tira. Se Ele quiser tirar a minha vida aqui no altar, Ele tira e me leva. A Bíblia diz, eu dou e eu tiro. Ele é o dono da vida, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, ninguém aqui tem direito. Quem é o criador daquele quadro da Mona Lisa? Da Vinci. É um quadro raríssimo, caríssimo. Se você destruir uma obra dessa, isso é um crime, sim ou não? Um crime seríssimo. Mas se Da Vinci estivesse vivo, e ele destruísse, daria alguma coisa para Da Vinci? Não, porque ele tinha poder de destruir e refazer novamente. Deus é o Deus do poder, Deus é o Deus que tira a vida e coloca a vida, Ele faz do jeito que Ele quer. Agora eu não tenho o direito de fazer isso não. Quem está entendendo aqui? Ele pode refazer, Ele pode modificar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele dá e Ele tira. A gente como igreja muitas vezes tem a mente fechada para essas coisas. Eu não sei porquê. Exercer o ministério depois da morte de Josias não foi fácil. Foi complicado.
Sabe o que eu vi novamente com isso aqui? Diante de um chamado que Jeremias, ele se achou tão pequeno, porque o chamado de Jeremias foi um chamado muito simples, bispo. Foi um chamado muito simples. Tem gente que diz assim, mas pastor, eu estava em cima do telhado da minha casa e Deus me falou. E Deus falou comigo. Deus me chamou para fazer algo no corpo de Cristo. Mas será que foi Deus que falou? Porque é uma coisa tão simples. Qual foi a bola de fogo que desceu aqui e falou para Jeremias? Qual foi o espetacular que desceu sobre o ministério de Jeremias? Veio a minha palavra do Senhor. Se tu olhar alguns profetas na Bíblia como Isaías, poxa, o chamado de Isaías foi espetacular, pastor Alexandre. O chamado de Isaías foi espetacular, cinematográfico. Aí diz, não, Deus tem que me chamar dessa maneira. Mas nem todos têm a mesma experiência. Quem está entendendo aqui? Se você for olhar o chamado de Ezequiel, foi cinematográfico. Foi lindo, foi glória, foi poder, foi bola de fogo, foi céus abertos. Isaías a mesma coisa também, foi revelação. Qual foi o chamado de Jeremias? Veio a minha palavra do Senhor, só isso. O Senhor chegou e deu uma palavra para ele. A gente muitas vezes, a gente quer ter uma bola de fogo, uma revelação, os céus abertos, os querubins subindo, os serafins descendo, os anjos passeando. A gente muitas vezes quer ver isso. Mas muitas vezes, queridos, Deus não nos chama dessa maneira e não nos convoca dessa maneira. Simplesmente Ele diz para você, veio a mim a palavra do Senhor. Veio a Maria, veio a José, veio a Edson, veio a Pedro, a palavra do Senhor. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, antes de acontecer aquilo com você, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, antes de você errar na vida, eu cheguei primeiro na sua vida. Eu cheguei primeiro na sua vida, rapaz. Eu sou Deus. Eu sou Deus, eu te chamei, eu te escolhi. O dom que eu deposito em você é irrevogável. Irrevogável. Eu recebi uma palavra tão linda hoje pela manhã. Não vi bola de fogo. Não vi sapatinho de fogo. Não vi céus abertos, mas eu sei que foi Deus que falou comigo. E essa pessoa que foi usada disse, pastor, Deus me deu uma palavra para dar ao Senhor. Disse, amém, minha irmã, estou pronto para receber. Explodiu dentro de mim. Quem está entendendo aqui? Se eu olho os profetas, se eu olhar como Deus chamou Moisés pela sarça ardente, oh, que coisa estranha. É Hollywood. Todo mundo quer ter um chamado dessa maneira. Bola de fogo, o anjo subindo, o anjo descendo, tocando na boca de Isaías. Né? Olha o chamado de Ezequiel, que chamado espetacular. Olha como Deus me chamou. Deus já deu uma palavra para você, já veio a palavra do Senhor essa noite na sua vida. Eu te dei esse povo como profeta. Estou vendo um bocado de profeta e profetiza aqui essa noite. Eu estou vendo aqui um bocado de profeta e profetiza aqui essa noite. A gente tem parado nos justificando com os nossos erros do passado, que eu não posso, eu não consigo, porque o irmão não me perdoa, porque a gente fica parando através disso e se esquece que antes, sobre essa nação, não se olha pequeno não, de um chamado que eu tenho sobre a tua vida. Queridos, eu tentei estudar para fazer para fazer uma palavra maior. O Senhor disse, é só isso. Diga aos meus filhos que o antes está na vida deles. Que o antes está na vida deles. Porque eu sabia que você ia errar. Eu sabia que seu casamento ia acontecer isso. Eu sabia que você ia fraquejar, que você ia se prostituir. Que você ia entrar nas drogas. Mas antes, eu tenho um chamado na tua vida. No ventre da tua mãe, milhões de espermatozoides, eu estava ali torcendo por você. Chega lá, filhão. Chega lá, filhona, você vai chegar. Quer uma forcinha? Quer uma forcinha?
Aí papai deu até uma forcinha para você. Aí você, encaixou lá. Você nasceu com um propósito e uma finalidade aqui nessa terra. Eu não vejo ninguém sem finalidade aqui, não. O bispo, ele deu uma palavra aqui sobre propósito. Que todos nascemos com uma finalidade e um propósito. Ah, pastor, eu acho que eu não nasci para nada, eu não nasci para ser um zero à esquerda, eu acho que eu nasci só para trabalhar mesmo, comer carne, comer galinha, comer feijão, arroz, depois morrer. Não, queridos, você nasceu com um propósito, uma finalidade. Brilhe no seu trabalho, brilhe na sua faculdade, brilhe na escola, brilhe onde você está. Mostre Deus com a sua vida. Antes, diz o Senhor, antes de você falhar, antes de você pecar, eu te escolhi, rapaz. Eu te escolhi. Mas, Senhor, eu sou muito jovem. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho simplesmente de 18 a 20 anos. Ele ia ser profeta durante 41 anos numa nação corrompida. Foi muito fácil para Jeremias passar um pouco de período com o rei Josias. Mas depois que o rei Josias saiu de cena, olha, a coisa acochou. E a gente pensa que as coisas não se acocham para a gente, não se acocha. Você pensa que quando Deus quer promover você, Ele vai botar um homem lá em cima e dizer, fulaninha, vem cá, Beltraninho, vem um troféuzinho para você, lindinho. Tome aqui, parabéns. Não, meu irmão. Quando Deus quer promover você, Ele bota dificuldade. Que você creia ou não. Senhor, eu quero amar. A papai vai botar uma pessoa bem difícil nas pessoas caminham. Senhor, eu quero perdoar. Aí vai acontecer uma situação que vai provar aquilo que você tem falado. Você acha que Deus queria o filho de Abraão? Deus queria a fidelidade de Abraão. Deus queria Isaac, não. Deus queria a fidelidade de Abraão. Aonde está o seu tesouro, é ali que está o seu coração. Seu coração está onde? E que tesouro é que o seu coração está? Vamos lá? Olha o que a Bíblia diz, versículo 4. A mim me veio a palavra. A palavra chegou primeiro. 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 Antes da palavra de condenação chegar. Antes da palavra dos homens chegarem. Antes das pessoas olharem para você e dizer assim: tu não serve para nada, mulher. Tu é uma zero esquerda. Tu não é uma boa cozinheira, tu não é uma boa mulher. Olha, eu nem acredito em você. Antes veio a palavra do Senhor. Eu quero dizer novamente, repito e digo: Deus, papai, chegou primeiro na sua vida. Deus chegou primeiro na sua vida. Ele chegou primeiro na sua vida. Veio a mim. Como foi que essa palavra veio? Eu estava no ventre da minha mãe. Deus me enxertou de uma palavra, me deu vida, me deu cura, me deu propósito, me deu visão. Está aqui, filhão. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, antes, veio a palavra do Senhor, antes veio a palavra do Senhor, antes veio a palavra do Senhor. Pastor, não aguento mais. Pastor, Deus sabe o que você está passando de dificuldade no teu casamento, no teu relacionamento com o teu marido. Você queria que teu marido, tua esposa, teu filho, o tio, a tia, o cunhado, estivesse até ao teu lado ouvindo essa palavra. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: a palavra que muda não é a palavra que para mudar os outros, é a palavra que vai mudar a sua vida. A palavra que muda não é a palavra que vai mudar papai, mamãe, tio, a esposa, não. É a palavra que vai mudar você. A gente pensa que Deus vai nos promover, dizendo: eu vou botar um homem e vou te dar, eu vou te dar honra, eu vou te dar um troféu, eu vou te dar uma medalha. Não, Deus muitas vezes manda tempestades, ventos, porque é ali, queridos, que nasce a nossa melhor versão em Deus.
A nossa melhor versão do Edson nasce ali, na dor. As coisas estão estreitas, queridão. E as coisas vão se estreitar mais. Você pensa que não, é? A gente pensa que a gente vive uma Disneylândia. Ou a palavra da fé, dizemos, lá, e acabou. Não, queridos. A gente está no mundo corrompido, a gente está no mundo prostituto, a gente está no mundo com iniquidade, com leis que estão tramitando, queridos, aí, querendo acabar com a igreja, com a palavra. É muito bom ser profeta. No período de 18 anos, no reinado de um rei chamado Josias, mas Josias sai de cena. E aí, por isso que ele é considerado como um profeta solitário. Porque era ele Deus e ele, ninguém mais estava por ele. Mas Jeremias se lembrou que antes que ele estava no ventre da sua mãe, Deus lançou uma palavra sobre ele. Deus lançou uma palavra sobre ele. Deus lançou uma palavra sobre ele. Embora Jeremias nasceu num lar religioso, o pai dele era sacerdote. Ele sabia o que era adoração, ele sabia o que era sacrifício. Mas assim mesmo, Deus tratou com a vida de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu consagrei você lá dentro. Eu te consagrei, eu te separei. Eu te dei como profeta sobre as nações. Então ele disse: Senhor Deus, eu não sei falar, como é que eu vou me expressar diante desse povo? É difícil, é complicado. Porque não passo, eu sou muito jovem. Usa outro aí que tem mais experiência, tem mais idade. A gente sempre é assim. Mas é essas pessoas que Deus quer usar? É gente assim que papai quer usar? Aquele camarada que diz assim: eu não quero não, papai vai pegar você, ele quer você mesmo, do jeito que você é. Aquele camaradinha que não teve um show de Walt Disney, de Hollywood, como Isaías, ou como Moisés, o fogo, a sarça ardente, Moisés, oh meu Deus, Deus me chamou, não. Veio a minha palavra do Senhor, só isso. Que palavra? Essa foi a chamada de Jeremias. Papai quer despertar você. Pastor, eu tenho 70 anos. Você tem chamada. Eu tenho 60. Vou fazer 80. Você tem chamada. Você parou porque você fica olhando para trás dizendo: não, mas por que isso aconteceu? Eu vim de um relacionamento abusivo, meu pai e minha mãe não gostavam de mim, eu fui expulso de casa, eu tenho traumas psicológicas. Ele é o psicólogo por excelência, ele é o psiquiatra por excelência, e ele está aqui para curar pessoas essa noite. Aleluia. Antes, grifa na tua Bíblia, antes, eu peguei isso por revelação. Peguei, pastor, antes. Porque a gente para, eu errei. Olha o que aconteceu comigo. O homem sempre vai lembrar teus erros. Mas papai diz: antes eu te consagrei. Eu já dei uma palavra para você. Agarre a palavra desde o ventre da sua mãe. Eu já sei das consequências, mas eu continuo sendo Deus. E a minha carta está assinada, carimbada com sangue através do meu filho Jesus. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Então lhe disse: Senhor, versículo 7, vamos lá. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tenha medo, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Depois, oh meu Deus, oh meu Pai. A distância de Jeremias para Deus era de uma mão. A distância de Deus para com você é de uma mão. Como assim, pastor? Me explique. Escuta bem. Depois estendeu o Senhor o quê? A mão. Então, a distância de Deus para Jeremias era como se Deus estivesse aqui falando com Jeremias. Jeremias, meu filho, eu te coloquei como profeta nessa nação.
E tudo que tu falar, não tenha medo não, fale. Mas Senhor, e estendeu o Senhor a mão, fez isso, ó. A distância entre você e Deus é de uma mão. Deus tocou nos lábios dele e colocou as palavras de Deus nos lábios dele. A distância de você e Deus é de uma mão. Deus está bem pertinho de você. Ele estendeu a mão. A distância de você e Deus é de uma mão. Olha o que a Bíblia diz. Depois estendeu a mão, tocou-lhe na boca. Porque se ele tocou na boca, é porque ele estava próximo de Jeremias. E disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Eu coloco. Não corra não, filhona. Não corra não, filhão. Tem pessoas que são tão ousadas para falar coisas que não devem, né? São tão rápidas para falar coisas que não edificam, que não devem. A gente pensa que tem gente assim, eu não chamo palavrão, mas quando bate no pé daquele camarada, manda fulano para um canto, manda o outro para o outro, e manda... Eu creio nessa palavra sobre a minha vida, sabe por quê? Porque Deus continua sendo Deus. Isso não é uma historinha. Isso não é um conto de fada. Ninguém é criancinha aqui, que está ali o professorzinho ensinando na sala de aula, dizendo, queridos, vamos falar sobre um personagem chamado Jeremias. Isso é real. Isso é verdade, isso é verídico, isso aconteceu. Deus não muda, eu mudo, tudo muda. Deus não muda, Ele continua levantando profetas, Ele continua falando, Ele continua escolhendo, Ele continua dizendo, a minha igreja tem um propósito aqui nessa terra. Antes de tudo, foi só essa palavra que Deus me deu. E eu forcei, irmão. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre fé. Eu vou falar sobre cura. Quando o Senhor disse, abra Jeremias capítulo 1. Pare e grife antes. Mas Senhor, eu fiz isso. O Senhor vai me usar. Mas eu pequei assim. E o Senhor vai me usar. Eu não quero saber não. Antes. Veio a palavra do Senhor. E tu questionou, estava bem pertinho de tu. Eu estendi minha mão e coloquei minha palavra na tua boca. Eu não disse que estou contigo todos os dias até o final da tua vida, rapaz. Deixa de ser incrédulo, seja crente. A gente quer viver uma vidinha normal, natural. Tem gente que não sabe nem que você é crente. Tem gente que sabe que você nem é crente. Comportamento, linguagem, maneira, junto de certas pessoas. Tem gente que não vê Deus, não vê Deus, não vê Deus na vida de certas pessoas. Eu não sei que evangelho é esse que as pessoas pregam que não há mudança. Eu não sei que evangelho, que Bíblia é essa, que Jesus é esse, que as pessoas falam que não há mudança de vida radical nas vidas das pessoas. Eu não sei. Talvez não seja esse evangelho que eu pregue, não, seja outro evangelho. Segundo algum autor, segundo alguma outra pessoa, não sei. Mas eu sei que esse evangelho que eu prego, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, é o evangelho que transforma, é o evangelho que cura, é o evangelho que sara, e o evangelho que diz, você tem um propósito. Se você está fora do seu propósito, tenha vergonha na sua cara. Saia da zona de conforto essa noite. Papai desperta você por dentro e diz, antes eu te chamei, eu te escolhi, antes... Mas sim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha o relacionamento, olha a família, olha os filhos. A minha mãe quis fazer isso comigo. Eu tenho tanta raiva da minha mãe e do meu pai. Eles queriam me abortar, eles me deixaram fora de casa. Eles não foram legais comigo, queridos. Fases difíceis acontecem, fases difíceis vêm, mas não são eternas. Não são. A gente fala, vive uma oração. Eu digo que fé é depositar fé na palavra. Incredulidade é ter fé no capeta, fé no diabo. Não tenha fé no diabo. Crê em Deus. Crê nos seus profetas e vocês vão prosperar, diz o Senhor.
Aleluia. É muito fácil ser profeta, queridos. Quando tudo está bom e quando a coisa desanda. Deus continua sendo Deus também. Com tempo bom, com tempo ruim, Deus continua sendo Deus. Jesus, quando chegou numa figueira, chegou lá e disse: eu estou com fome, eu vou comer, vou lá. Aí a Bíblia diz que não era tempo de figo. Deixa eu trazer algo para você essa noite. Jesus, como o segundo Adão, ele veio restaurar, restituir tudo que o primeiro Adão perdeu. Você sabe que era natural o primeiro Adão, no tempo da inocência dele, que tudo era natural e normal para ele. Quando ele falava uma palavra, as coisas aconteciam na hora. Ele era um Deus aqui nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo, porque Adão passou isso. Aí Jesus, como o segundo Adão, veio restituir o que o primeiro Adão perdeu. Era normal, Adão dizia assim: o pé de manga só tinha flores, mas eu quero comer manga. Eu digo: pé de manga, por gentileza, me dê uma manga. E o pé de manga dava para ele. Acredite se você quiser. Era como se ele já estivesse exercendo a autoridade que o primeiro Adão perdeu naquele exato momento. Em tempos bons, de sequidão, ainda que dê fruto ou não, Deus continua sendo um Deus na sua vida e realizando sonhos na sua vida. Ah, pastor, não tem nada, não estou vendo nada. Fale. O que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você deseja no seu coração? Ele está pronto para satisfazer o desejo que está no seu coração. Mas eu não estou vendo, só tem folhagem, não tem problema. Fale o que você quer. Diga o que você quer. Pai, eu estou com uma vontade de comer, mas o tempo não está favorável. Está faltando tudo. Eu não estou vendo nada. Você não vive pelo que você vê. Você não vive pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Dá um abraço na tua geladeira e diz: Pai, muito obrigado porque suprimento já chegou na minha casa. Dá um abraço nos teus armários e diz: Pai, muito obrigado porque o feijão, o arroz, o macarrão chegou. Obrigado, Pai, pela galinha, pela carne, pela toscana, chegou, Pai. Não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que já chegou. Aleluia. Ele tem prazer de satisfazer o desejo que está no teu coração. É só isso que eu quero para você. Adão tinha toda a legalidade. Teu nome vai ser isso. Aí botou o nome dos animais. Hoje eu vou comer caviar. Hoje eu vou comer isso. Hoje eu vou querer. Eu quero aquela fruta. Aí a fruta: sim, meu Senhor, tome. A terra dava para ele. A terra, a natureza era a favor dele. Era normal, era natural. Ele estava debaixo de uma bênção. Quem entende aqui? Mas Jesus restituiu o que ele perdeu. E toda a autoridade foi delegada para a igreja. Quem é a igreja aqui? É você. Ou você quer viver essa vida sentado do banco de uma cadeira, sem propósito? Eu tenho 70 anos, pastor. Já rodei tanto na vida, já sofri tanto na vida. A mesma história, né? A mesma história. Ah, o senhor não sabe, ó, já aconteceu tanta coisa, estou decepcionado. O senhor não sabe o que acontece no meu relacionamento, pastor. Meu marido, olha, o cabo é fogo, irmão. É bronca, pastor. Tenha uma vida com propósito. Não arrede o pé. Exerça a autoridade que foi delegada por papai na sua vida. Se você nunca viu o braço crescer, eu já vi. Pernas menores do que outra crescer, eu já vi. Deus dá órgãos para pessoas, e Deus criar o que não existia na vida de pessoas. Deus pode todas as coisas, e nada é impossível para Deus. Nada. Eu já vi pessoas vomitarem pedaços de tumor pela boca,
bolas de tumor pela boca. Expelir doença. Isso é para quem crê, queridão. Deus, ele não muda, não. Eu gosto de ser guiado pelo Espírito. Deus está restituindo relacionamentos. Veio essa palavra para mim. Relacionamentos que estão conturbados. A pessoa chega dentro da igreja, pastor, assim, aleluia, está toda quebrada por dentro. Tem pessoas que chegam até, papai não quer saber da sua gravata, papai não quer saber da sua roupa bonita, mas dentro de casa a coisa está séria. Não? Isso é uma palavra profética que ele está dando. Tenha uma vida com propósito. Eu não vou chamar você, não. Eu não vou chamar, não. Mas você precisa dar a mesma nota que Deus está dando essa noite. Um ano desafinado, não. Papai quer afinar você. Você me ama? Deus é bom. E o diabo não presta. Amém? É muito bom ouvir. Olha a chave, olha o carro, canta para cima, canta para baixo, aleluia. Ora, lá, é muito bom. Bota a capa, voa como super-homem, fica colado nessa cadeira, cai debaixo da unção e se levanta debaixo da unção. O verdadeiro avivamento começa aqui dentro de você. É uma mudança dentro de você. Avivamento muda pessoas. Avivamento muda pessoas. Avivamento não é botar um carro de som, um trio elétrico, botar 10 bandas lá e dizer, rapaz, vai arrebentar aqui em Olinda. Vai botar o melhor pregador com aquelas pregações, porque hoje a palavra dita, não é porque antes dos anos 80, você não vê pregador pregando desse jeito não, gritando, cantando dessa forma não. Antes de 80. Veio isso através de Gilmar Santos, aí veio Takayama, aí veio outros pregadores também, falando dessa maneira, Marcos Feliciano, aí os mais novos começaram a imitar, né? Porque hoje o cara não fala assim. A gente tem que ser a gente, Deus vai usar você do jeito que você é. Quem está entendendo aqui? Oh, aleluia, até que fim, né? Deus é bom. Deus é bom. Eu amo vocês. É porque o povo tem essas coisas, né? Ah, o pastor, queridos, eu gosto de ser direcionado pelo Espírito. É uma coisa que eu tenho aprendido por Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Aleluia. Santa Ceia. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. O Senhor me deu uma palavra dizendo, antes de tudo, filho, eu te escolhi. Fale a minha palavra. Diga a minha palavra. Não se cale, não temas. Talvez você não tenha experiência que muitos tenham, mas eu estou com você. Eu tenho visto você no seu quarto secreto, na sua intimidade. Eu tenho assistido você. Eu tenho visto toda a perturbação que passa na tua alma. Toda a perturbação no teu coração, toda a ansiedade de você acertar, de fazer a coisa certa, de dar a nota certa. Eu já usei pessoas para você, para lhe alertar, mas você continua batendo na mesma tecla. Chegou o tempo de mudança, você vai ceiar. Mas eu quero que você ceie como você nunca ceiou na sua vida. Sei consciente. Sei essa noite com revelação. Dizendo, eu vou ceiar porque Deus me escolheu. Eu estava lá no ventre da minha mãe. Muitos nem acreditavam, nem apostavam na minha vida. Já planejavam contra a minha vida. Deus disse, a última palavra continua sendo a minha. Eu tenho e eu te escolhi. Muito obrigado por essa igreja. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Zombando da minha fé e até tramam contra mim. Deixa pra lá, vira a página. Isso. Você já tem um sonho, você tem uma visão. Oh, ralabaxeira balabá. Apagar o selo. Você tem um selo. Aleluia. Da promessa que Ele me fez. Se escolhido, Deus escolheu você. É o para cumprir. Diga: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Chegou a sua vez essa noite, querido. Chegou essa noite. Aleluia. E Ele mudará diante dos teus olhos. Zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem molhar os nossos poços. Querem mudar os poços. Me fazer desistir. Mas quem não desista. Apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Declara. E quem vai investir? Pois quem me prometeu? Quem prometeu? Ele te prometeu. Veio a minha palavra do Senhor. Aleluia. O meu Deus já chegou. Oh, sorte. Ele já mudou. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. A marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele. Diga. Você tem a marca da promessa. Eu tenho a marca. Ele te escolheu. Ele te chamou. Oh, racalabaxere caialabalabassoralabas. Creia. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos, igreja, a marca da promessa sobre as nossas vidas. Oh, eu tenho aleluia. A marca da promessa. Eu tenho. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo? Nada vai apagar, Senhor. A marca da promessa. Pois quem me prometeu? Pois quem te prometeu é fiel para cumprir. Oh, diga. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha sorte. Ele já mudou. Ele já mudou diante dos meus olhos. Ele já mudou, creia nisso. Aleluia, aleluia. Quem crê aqui que Ele já mudou, queridos? Quem crê aqui essa noite que Ele já mudou? Quem crê no antes de Deus aqui na sua vida?
no seu ministério, na sua família. Creia no antes de Deus na sua vida. Ele te deu uma palavra. Veio a minha palavra do Senhor. Não foi numa bola de fogo, não foi hoje descendo ou subindo, mas Ele deu uma palavra ao teu coração essa noite. A marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. A marca que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos. Eu tenho a marca da. Declara essas verdades essa noite. Declara essa noite. Declara essa noite essas verdades. Marca da promessa. Oh, Senhor. Glória a Deus. Antes de ceiar, tem alguém em nosso meio que deseja fazer aliança com Jesus Cristo, ou então retornar aos caminhos do Senhor? Se tiver, faça um sinal com a tua mão. Tem alguém em nosso meio? Serei breve. Vem aqui, meu filho, vem. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Chegue junto dele, pastor Alexandre, por gentileza. Tem mais alguém em nosso meio? Se tiver, esse é o momento. Você que está em casa, também é o momento. Podemos orar? Estende para cá tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é fiel, viva e poderosa para transformar vidas. A tua palavra que entra na divisão da alma e do espírito, que vai aonde o ser humano não pode chegar, ela chega. A tua palavra que tem poder para transformar vidas e situações, Senhor. Pessoas que muitas